Muito boa noite a todos. É com grande alegria que nós nos encontramos reunidos para mais uma aula do nosso curso de estudos espíritas e educação mediúnica da nossa Casa Seara de Jesus. Como todos nós bem sabemos, nós estamos no módulo 4 do nosso curso. A nossa aula de hoje é a de número 34 desse curso do módulo 4, mas ela é tirada desse livro que eu trago aí. Ela é tirada do livro Curso O que é o Espiritismo, tá bom? Quem se interessar por essa aula, ela é a 21ª aula desse curso, tá bom? Então eu vou pedir para que todo mundo tranquilize os seus pensamentos, se acalme e vamos convidando Jesus nessa noite e a partir de hoje que assim seja sempre, que Ele permaneça do nosso lado, que Ele permaneça dentro do nosso ambiente doméstico, dentro do nosso corpo físico, né, dentro de nós, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Então, que assim seja por todo o sempre, até o final das nossas vidas, do nosso tempo, que nós já sabemos que somos eternos. Então, que assim seja pela eternidade. Então, vamos dando início à nossa aula. Eu apresento o tema da nossa aula. Na parte A, nós vamos falar o Espiritismo como o Consolador Prometido. E na parte B, nós vamos falar de não colocar a candeia embaixo do alqueire. E aí nós vamos então, sem passar na frente, né, sem falar do final para o começo, nós vamos começando então a falar do Consolador Prometido. Faço a pergunta a vocês, né? Será que Jesus nos falou desse Consolador Prometido? Quem é o Consolador Prometido? Qual é a proposta desse Consolador Prometido? Então, a aula hoje ela vai se basear muito no que nós, como praticantes, como estudantes da doutrina espírita, nós vamos encontrar aqui muito do que nós costumamos ouvir, né? Mas no amor, no entendimento do Cristo. Tudo o que Ele trouxe, a proposta do trabalho dele, a missão dele e também a nossa missão. Porque nós não podemos achar que Jesus fez tudo o que fez, e eu acabei de falar, né, sendo uma missão dele, né, uma proposta trazida por ele, sem achar que não nos cabia dar continuidade ao que ele trouxe, ao seu legado. Então isso daí também vai ser trazido na aula de hoje. O que é consolador, que nós vamos falar na aula? Ele vem de Paracletos, é um outro significado, né, de consolador, ele significa Paracletos. Paracletos, se a gente for desmembrar essa palavra, ela vem de para, que é ao lado de, junto de, também o paralelo, né, que nós usamos, né, o paralelo a nós. Então, o Paracletos vem de estar ao lado de ou junto de. E Cletos significa chamar. Então, é chamar para junto, chamar para perto. O que representa então o Consolador ou o Paracletos é aquilo que foi chamado a estar junto de. Portanto, é o Consolador, o Confortador ou o Auxiliador. Então, nesse sentido, a gente entende que quando Jesus falou do Consolador, nós temos que nos recordar, não é? Quando foi que ele falou do Consolador? Em que situação? Em que época? Nós todos vamos relembrar todas essas questões na aula de hoje e juntos aprender. Nós não podemos esquecer dessas 3 imagens
para nos recordar que nós já tivemos 3 eras, se a gente pode falar assim, mas 3 eras na nossa existência, ao longo dessas existências, que são divididas aí, ó. A primeira era veio através de Moisés, que trouxe o Decálogo, né? Trouxe as 10 leis de Deus, as 10 leis divinas, os 10 mandamentos, que depois Jesus, a seu tempo, veio e ele até nos recordou, não é? Os 10 mandamentos é muito para vocês. Se vocês ficarem só com os 2 principais e aplicá-los e colocá-los em prática, já estaria ótimo, né? Então ele falou, ama a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, que não era menos importante, ama ao próximo com todo o seu amor, com todo o seu carinho, fazendo a ele tudo que você gostaria de receber. Então Jesus é o segundo que veio, né? Então Moisés o primeiro, Jesus o segundo, e aí então, quando Jesus estava para se despedir, ele se reuniu com os seus apóstolos e ele deu os seus últimos recados, os seus últimos envolvimentos, os seus últimos alertas aos discípulos, né, os apóstolos, aos que iriam ficar, né, depois dele, iriam levar a boa nova. E aí nessa passagem ele falou do Consolador. Ele disse que ele iria ter que partir, não é? Mas que nós não ficaríamos órfãos, que ele deixaria o Consolador prometido, que iria dizer tudo aquilo que ele precisaria falar, mas que não tínhamos a capacidade de compreender ou ainda não era tempo, mas que o Consolador que viria e que ele mandaria o Consolador prometido, esse sim ficaria conosco eternamente e nos esclareceria, nos envolveria, nos amaria e traria tudo aquilo, dando continuidade ao que Jesus já havia falado. Então eu trago nesse slide o Cristo e Moisés, que eu já falei, né, no slide anterior com a figura, mas o Cristo e Moisés foram os 2 grandes reveladores que mudaram a face ao mundo, né? Então nós precisamos recordar que Moisés, quando trouxe as suas regras, quando trouxe as suas leis, que não foram apenas as 10, né, que essas 10 foram as leis divinas, mas que Moisés também tinha escrito mais de 600 regras. Mas por quê? Porque era necessário para as pessoas naquela época, né? Então existiram outras regras trazidas também por Moisés, fora os 10 mandamentos, que foram trazidos junto com os 10 mandamentos, que foram as leis divinas, para que colocassem as pessoas no lugar, né? Porque nós bem sabemos que se deixa por conta própria, nós acabamos expandindo, né? Nós acabamos fazendo aquilo que nós entendemos, de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que melhor me satisfaz, mesmo que machuque o meu próximo. Eu não consigo muito enxergar aonde que eu estou machucando, então eu vou lá e faço. E com o tempo a gente acaba se desvirtuando, a gente acaba se afastando e acaba errando na compreensão daquilo que Jesus disse, né? Por isso que Moisés a seu tempo veio para colocar as pessoas no caminho novamente. Depois Jesus também veio e foram os 2 grandes reveladores, trazendo revelações, né, não de novidades, mas de algo que precisava ser voltado a andar na linha reta na nossa vida. E a gente pode compreender que eles mudaram a face ao mundo, né? Eles trouxeram algo que chocou, né? Como até hoje é baseado, é falado, é dito,
é usado, é pedido, nós nos orientamos com as lições trazidas por esses grandes reveladores. E traz aí, conforme aqui o texto, né? E disso está a prova da sua missão divina, né? O tudo que eles revelaram ao mundo de novidade, de irmãos, acordem, vocês precisam voltar e no cumprimento da lei de Deus. Então, esses grandes irmãos trouxeram para nós essas lições das quais até hoje a gente procura estudar, se orientar, se equilibrar, compreender, estudar. O Espiritismo, já entrando na questão do Consolador prometido, não é? Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, dando-nos a conhecer o mundo invisível, será que ela, a doutrina espírita, que veio, né, através de Kardec, com a ajuda de um grupo enorme de irmãos de alta hierarquia, o Espiritismo nos dando a conhecer esse mundo invisível que nos cerca a todo instante e no meio do qual vivemos sem o suspeitarmos. São tantos mistérios, não é? Que a doutrina espírita tenta e faz todo o possível e tenta não, falei errado, me desculpem. A doutrina espírita não tenta, ela prova com conhecimento, com observação, com estudo, todo esse material que foi deixado, talhado, trazido, coordenado, escrito, com a ajuda de infinitos irmãos, que foi colocado nos livros e que é o nosso estudo, que nós não devemos parar jamais de estudar. Mas a doutrina espírita ou o espiritismo é a doutrina que nos mostra esse mundo invisível aí que muitas vezes a gente nem percebe, nós estamos aprendendo a conhecer, né? Como o seu Manuel sempre fala para nós, né? Nós não trabalhamos direito com os 5 sentidos e a hora que agora está começando a abrir o 6º sentido na nossa vida, nós ainda não sabemos como lidar com isso e nós estamos aprendendo a lidar com esse 6º sentido, né? Que é esse mundo invisível que nos cerca e que nós nem suspeitamos, como diz aqui a frase. Assim como as leis que o regem. Então, todo esse mundo invisível, esses acontecimentos espirituais que muitas vezes nós admitimos que nós muito pouco conhecemos, não sabemos como é que ocorre, não sabemos de que forma vem, nós sabemos muito pouco, né? Então, mas todos esses acontecimentos, eles estão baseados não no sobrenatural, né? Não no miraculoso, eles estão baseados em leis que regem esses acontecimentos. E essas leis, graças a Kardec, graças a Deus, é trazida na doutrina espírita para que assim nós nos instruamos. Essas leis, então, e suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, né, o mundo invisível e o mundo visível e toda essa lei que habita entre esses 2 planos e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte é uma verdadeira revelação, na acepção científica da palavra. Então, a doutrina espírita, ela também é científica, não é? A gente sempre fala aqui na casa, ela não é só religião, doutrina, né? Ela não é só religião, ciência e uma filosofia. Ela é sim uma ciência, porque ela traz todo esse conhecimento, ela é científica, então ela está sempre em observação, ela traz sempre fatos ali para nós, traz observações, traz estudo, então é todo um conjunto, né? É toda uma coisa que vai se formando para esclarecer o ser humano. Voltando então a falar, nós estamos
falando do tema da aula, Consolador Prometido. E a gente então está falando aqui da doutrina espírita, porque nós vamos compreender e nos perguntar se a doutrina espírita então seria esse Consolador prometido por Jesus, que ele falou que viria e ficaria conosco. Lá na Gênese, no livro A Gênese, lá no capítulo 1, ele traz como título o caráter da revelação espírita. Então, a revelação espírita trazida no slide anterior também foi algo revelador ao ser humano. E quem estuda a doutrina espírita pode compreender o quão verdadeiro é essa frase. No item 26 desse capítulo 1, Kardec ele apresenta ideias para mostrar que a doutrina espírita seria sim o Consolador prometido por Jesus. E no item 26 ele tem a frase: o Cristo ainda acrescenta, né? Muitas outras coisas que vos digo ainda não a compreendereis. E muitas outras teria a dizer. Então, quando eu comecei a aula, eu toquei nesse ponto, né? Que Jesus falou aos seus discípulos, logo antes dele partir, ele reuniu os discípulos e ele falou: muitas outras coisas que vos digo ainda não a compreendereis. E muitas outras teria a dizer que não compreendereis. Por isso é que vos falo por parábolas, por isso que Jesus falava por parábolas, porque existiam irmãos que não compreendiam o que Jesus falava. E aí o Evangelho e os livros, eles toda hora falam, né, de passagens de Jesus que numa primeira leitura ficam um pouco sem compreensão. E Jesus, já por saber disso, ele falou que nós não compreenderíamos e que era por isso que ele falava por parábolas, porque parábolas era uma forma mais fácil de nós assimilarmos aquilo que Jesus estava falando. E mesmo assim, nós não compreendíamos. Um exemplo disso foi Nicodemos, né? Quando foi perguntar para Jesus como é que ele faria para ingressar no reino de Deus. E Jesus falou para ele que ele tinha que nascer novamente. E ele ficou sem entender nada, né? Ele falou: como é que eu vou nascer? Como é que eu vou entrar no corpo de uma mulher e sair do corpo de uma mulher se eu estou vivo? Então Nicodemos também já dava prova de que não entendia. E Nicodemos era um irmão que tinha conhecimento. O que dirá naquela época os irmãos que tinham um pouco menos de conhecimento para entender tudo aquilo que Jesus falava, por isso falava por parábola. Mais tarde, Jesus continuou falando: porém, enviar-vos-ei o Consolador. Então, essa frase é Jesus falando, né, sobre esse Consolador prometido, justamente porque a gente não compreendia as questões. Então, ele falou que mais tarde ele enviaria o Consolador, que era o Espírito da Verdade, e ele restabeleceria todas as coisas e vou-las explicará todas. Então, essa passagem, ele está no livro de São João, né, no livro de João, lá nos capítulos 14 e 15. Eu trago aqui o livro de João 14, versículo 10 a 16. Ele pega e fala: era Jesus falando: as palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Já dizendo aqui Jesus, já falando, né, de uma forma que nós não compreendíamos muito bem, mas ele já estava falando que ele e Deus estavam em comunhão de pensamentos, né? Quando ele falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. Jesus sempre falou, né, que nós seríamos capazes de fazer tudo aquilo que ele faria e muito mais.
Mas vocês percebem, meus queridos irmãos, o que a gente está dizendo aqui na aula é que nós não conseguimos compreender. Vamos jogar para o dia de hoje. Hoje, já passado mais de 2000 anos que Jesus passou e deixou essas coisas, né, ditas, e que nós estamos estudando, quando ele disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais, qual ou quantos de nós acredita realmente, nós conseguimos conceber que nós podemos fazer tudo o que Jesus faria ou fazia e fez e muito mais? Em sã consciência e em verdade, será que todos nós conseguimos entender que nós podemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais do que o que ele fez? Porque é isso que ele está dizendo. E nós sabemos que Jesus jamais mentiu para nós. Então nós temos que entender que é verdade. E ele está dizendo, em verdade vos digo. E ele fala que quem crê nele e quantos ele curou com essa crença em si, mas também nele, que poderia ser curado. Mas ele está falando aqui, em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. Se me amas, observareis meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito. Outro Paráclito. Se ele está dizendo que ele dará outro, isso daqui está em João, no Evangelho de João. Se ele está dizendo que ele dará outro Paráclito, é porque então Jesus era um Paráclito, né? É aquele que anda junto, lembra lá no começo? É aquele que anda junto, é aquele que caminha junto, né? Então, Jesus foi o primeiro Paráclito e a doutrina espírita, ele fala que deixaria o Consolador, né? Outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. E ele continua lá em João, já agora no capítulo 14, item 26, mais no finalzinho, né, do capítulo 14, lá de João, ele volta a falar do Paráclito, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Então, o Paráclito, que é aquele que anda junto, que acolhe, que está sempre lado a lado, ele vai dizer tudo o que ele já tinha dito e recordar aquilo que ele tinha dito e tantas outras coisas que nós não poderíamos compreender. E lá então em João 16, capítulo 16, então um pouquinho mais para frente, ele volta a falar do Paráclito. No entanto, eu vos digo a verdade, Jesus continua falando, é de vosso interesse que eu parta, pois se ele não partir, o Paráclito não virá a vós. Então essas foram lições e palavras deixadas pelo Cristo. João traz aqui, né, essas palavras e Mateus também traz. Para o tema da aula nós trouxemos então o Evangelho de João. A revelação espírita, portanto, nós vamos continuar falando da doutrina espírita, da revelação, né, do conceito do Consolador, né, e se a doutrina espírita se encaixaria nesse Consolador prometido por Jesus. Na Gênese, né, conforme eu já coloquei em um dos slides, nós temos no capítulo 1, conforme foi dito, acho que 43 itens que Kardec elenca do Consolador, né, do Consolador e o encaixe, essa fusão com o que Jesus tinha dito, o que a doutrina espírita traz e que então, portanto, a doutrina espírita seria, muito provavelmente poderia ser esse Consolador prometido pelo Cristo, porque falam a mesma coisa. Então, a revelação espírita, ele nos traz aqui como conhecimento, ele tem duplo caráter, falando ali do caráter da doutrina espírita. Ele participa ao mesmo tempo da revelação divina
e também participa da revelação científica. E nós vamos ver o que é isso, né? O que isso representa, o que seria a revelação divina e o que seria a revelação científica na doutrina espírita. A primeira, então, portanto, a revelação divina, porque foi providencial o seu aparecimento. E não foi o resultado de uma iniciativa. Por que ela então tem essa revelação divina, né? Porque ela foi providencial. Ela não foi resultado de uma iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem. Não foi o homem que trouxe a doutrina espírita, nós bem sabemos. Por isso que ela tem esse caráter divino. Ela foi trazida pelos espíritos e foi, como a gente sempre diz, e foi codificada por Allan Kardec. Mas Allan Kardec, que teve um trabalho homérico, que teve um trabalho, assim, só ele mesmo, né, para ter aceito essa missão, e graças a Deus que ele assim aceitou, senão talvez nós nem estaríamos no pé que estamos, né? Então, a gente não pode deixar de dizer que ela não foi obra do homem, né? Ela foi uma obra trazida pelos irmãos espirituais, que todos eles, a gente não pode imaginar a relação deles com o Cristo, porque todos eles foram trazidos com o conhecimento e amando e a concessão e permissão e junto, né? Porque Jesus estava conosco, estava com eles, e como está conosco e está com eles também. Vamos continuar, porque os pontos fundamentais da doutrina, ela provém do ensino que deram os espíritos, então não vieram dos homens, vieram dos espíritos, encarregados por Deus, tá vendo? Quando eu falei que Jesus também estava e trouxe esses irmãos, ele participou de tudo isso, aqui o texto está nos dizendo que encarregados por Deus, eles aceitaram. Deus, né, ali sabia que eles iriam vir e era através deles, né, de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam. Eu não falei que a gente acaba se perdendo com o tempo, que a gente passa a levar a vida da forma como a gente bem entende, que a gente é autossuficiente, que a gente tem livre-arbítrio, que a gente pode fazer, mas muitas vezes a gente escolhe, né? Nós escolhemos a materialidade, nós escolhemos as coisas fáceis, as coisas que os nossos olhos e as nossas mãos tocam, os nossos olhos veem, e aí a gente acaba, consequentemente, se afastando do caminho de Deus, das leis de Deus, e acaba se perdendo e, consequentemente, acaba sofrendo, né? E isso daí na doutrina espírita é muito claro, né? A todos nós que estudamos e estamos acostumados com as aulas e estamos aprendendo com elas, nós sabemos muito bem que quando o homem se desgoverna, porque sai da lei de Deus, quando para de seguir Jesus e os seus moldes, os seus modelos deixados, a gente tende a se entristecer, a adoecer, a se afastar de Deus, e aí a gente tem que colocar o pé no chão e voltar ao caminho que sempre vai ser o do nosso modelo e guia Jesus. Então, ele está dizendo aqui que essa revelação divina, ela não veio dos homens, esses irmãos, esses espíritos foram encarregados por Deus para esclarecer os homens que não podiam, os homens que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importava conhecer hoje, que estão aptos a compreendê-las. Então, recordando o que Jesus disse, quando nós estivéssemos preparados para conhecer, o Paráclito, o Consolador, viria e traria tudo o que precisava ser esclarecido a nós. Ela também é a revelação, né? A gente falou divina, que foi o slide anterior, e agora aqui é a científica. Ela também faz parte, né? Participa da segunda, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que transmitem e os que recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa. Então, nesse sentido, ela também é científica,
Porque ele está chamando nossa atenção aqui que não é para a gente ficar em estado de êxtase ou em estado passivo, como diz aqui o texto, aguardando que tudo chegue a nós. Ele está dizendo aqui que a ciência participa porque a ciência é formada pelos cientistas. Em outras palavras, é o homem que está ali por trás da ciência. Então ele está chamando a nossa atenção que a doutrina espírita ela tem esse caráter também científico, que são os homens que recebem, que eles não devem ficar passivos e aguardar que tudo caia, né? Conforme a gente costuma falar, né? Tudo que caia do céu, né? Dispensados do trabalho da observação e da pesquisa. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O trabalho que Kardec fez de observação e de pesquisa e todos os outros irmãos que fazem, e todos nós trazemos infinitas aulas do nosso curso, trazendo aí sempre os irmãos, e todos já conseguiram ou conseguem compreender que, a começar por nós mesmos, nós precisamos estudar, nós precisamos observar, nós precisamos analisar as coisas. A gente não pode achar que qualquer ventinho é uma ação espiritual, porque não é assim, né? A gente disse aqui no começo da aula, nós estamos aprendendo, sabemos ainda muito pouco, mas nós temos que fazer essa parte científica, não ser esses seres passivos como está sendo dito aqui. Então vamos lá, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Então ele está dizendo que ela é científica porque a gente não para, a gente não é passivo mesmo. A gente está sempre, como livre pensador, a gente está sempre observando, sempre estudando, sempre absorvendo o necessário, estudando sempre o passado, presente e futuro, Antigo Testamento, Novo Testamento e tudo o que é deixado para nós. E analisando o que acontece na nossa vida, quem partilha conosco lá dentro de casa, os nossos entes amados, os que já foram, os que estão vindo, e essa comunhão linda que a doutrina espírita nos ajuda a compreender, nos ajuda a vivermos em paz e em comunhão, e assim deveria ser, e também a me conhecer, a me respeitar, e saber lidar com a sociedade, a Juliana com a sociedade, cada um de nós com a sociedade. Tudo isso a doutrina espírita faz. Ela é esclarecedora, ela é acolhedora, ela é ladeada a nós em cada passo que nós damos, ela é científica e ela é divina. E ela traz todo o conhecimento para que a gente não enlouqueça, não é mesmo? Eu acredito que vocês concordem comigo que se nós não tivéssemos a doutrina espírita, muitas coisas que acontecem conosco e acontecem com todos nós, porque são essas coisas que nos impulsionam a continuar a nossa caminhada e o nosso desenvolvimento. Mas que se não fosse a doutrina espírita, nós ficaríamos perdidos, nós ficaríamos sem rumo e nós direcionaríamos a nossa cabeça, o nosso corpo, a nossa mente a lugares ruins, a lugares errados, a erros. Se nós estamos aqui consertando equívocos do passado, é porque nós nos deixamos afastar. E a doutrina espírita, como consolador prometido, nós estamos aqui aprendendo que ela tem grande chance de ser esse consolador, porque ela faz tudo isso conosco, tudo que está sendo dito aqui. E não acreditemos que Jesus não participa, porque todos nós já compreendemos que ele participa de tudo. Até coloquei a foto dele aqui do lado. Então, ele sempre esteve conosco, e quando foi, porque era a hora de partir, ele falou que ia deixar o Paráclito para que ele continuasse ao nosso lado, nos esclarecendo, nos envolvendo. Por não renunciarem então ao exercício e ao livre-arbítrio, e nós temos que nunca abrir mão disso, do nosso raciocínio e do nosso livre-arbítrio. Mas não sejamos turrões, né? Não sejamos duros, sejamos amorosos, como nosso modelo e guia Jesus, com inteligência, que todos nós somos dotados,
e estudo e observação com a doutrina espírita. Recomendado. Enfim, porque a doutrina ela não foi dita completa e nem imposta à crença cega. Então é isso, a doutrina espírita nunca falou que a fé cega, Jesus mesmo falou da fé cega para que não fosse assim. A doutrina espírita ela nos esclarece tanto para que a gente não mantenha, para que a gente não fique achando que as coisas são porque são, que as coisas são porque Deus quer. Não, não é isso. Olha bem a tua vida e se ela está indo para o caminho errado, que você não está muito feliz, veja se você não pode consertar alguma coisa. Ela não impõe uma crença cega em tudo que ela diz. Ela está dizendo o contrário. Ela está dizendo para a gente não ser passiva, para a gente observar, para a gente pesquisar, para nós não renunciarmos ao raciocínio e nem ao livre-arbítrio, para nós continuarmos examinando as coisas, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, o homem estuda tudo isso, ele comenta, ele aprende, ele ensina, ele compara, enfim, de tirar de tirar ele próprio as ilações e as aplicações. Então veja o quão maravilhoso é a doutrina espírita e o quanto ela tem grande chance de mostrar para nós que ela é o Consolador trazido por Jesus, porque Jesus também procurou a seu modo e a seu tempo trazer tudo isso para nós. Quando ele falava, vai, tua fé te curou, vai, não peques mais. Ele nos orientava, nos amava, nos envolvia, mas não deixava de nos impulsionar, não deixava de deixar inúmeros exemplos para que nós observássemos. Os discípulos foram obra, foram provas vivas de que observavam tudo que Jesus fazia e podiam com ele aprender. E nós, a nosso tempo, também estamos fazendo a mesma coisa. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino, a sua origem e a iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Peço desculpas do erro aqui, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem, que foi trazido por Allan Kardec. Mas não foi só Allan Kardec. Existiram muitos outros irmãos que nos ajudaram muito e no próximo slide eu vou trazer uma pequena parte deles para que nós tenhamos a dimensão do quanto todos os irmãos que estão ali nas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo deem uma folheada nos livros, nos 5 livros da codificação espírita, mas nas diversas obras da doutrina espírita trazidas por esses irmãos. Eu vou trazer o próximo slide e todos nós vamos reconhecer que não só os irmãos da pátria espiritual, mas todos esses outros. Eu trago o do Espiritismo na Europa, mas olha quanto esses irmãos nos trouxeram, né? William Crookes, o Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, o Arthur Conan Doyle, o Alexander Aksakov, o César Lombroso. Então tiveram muitos irmãos que trouxeram todo o seu conhecimento de observação, de pesquisa científica. Foi muito trabalho. Allan Kardec, todos os irmãos na era de Jesus, e não para por aí. Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, André Luiz, Madre Teresa de Calcutá, a nossa irmãzinha, a mentora de Chico, André Luiz está aí na foto também, Herculano Pires. A gente não vai parar de falar.
Allan Kardec está aí também. Bezerra de Menezes, Herculano, já falei, né? Raul Teixeira. A gente não para, né? Para a gente se lembrar que eles estão entre nós, alguns deles estão entre nós, e quem é que não sabe ou quem é que não imagina que tantos outros poderão vir, né? Ainda poderão vir. Só que fora isso, nós não podemos esquecer que nós também fazemos parte desse grupo de irmãos, cada um com a sua missão. Não podemos esquecer, cada um com a sua missão, cada um com o seu conhecimento que vai adquirindo ao longo da existência. Continuando, no Evangelho, lá no capítulo 1, ele também vai falar do caráter da revelação espírita, né? Continuando a falar, eu não falei que lá nesse capítulo 1 ele traz vários itens para dizer por que é que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Eu trouxe alguns, tá bom? Porque a aula não dá tempo de trazer todos. Então, indo lá para o item 42, ele pega e fala: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado, sendo por isso que os Espíritos tantas vezes se referem ao Espiritismo como o Evangelho redivivo. Porque é isso, o Evangelho, ele nos esclarece por que os mortos vão, para onde que eles vão, onde poderiam estar, onde nós estaremos também a nosso turno, na nossa vez, para onde nós iremos, como é que nós devemos nos portar quando nós perdemos um ente querido em tenra idade. Por que tantas calamidades? Por que o mal ainda é necessário? Por que tantos sofrimentos? Por isso que muitos espíritos muitas vezes se referem ao Espiritismo como o Evangelho redivivo, porque ele é vivo na nossa vida e ele é modificável de acordo com a nossa participação, de acordo com o nosso entendimento, conhecimento e reforma e ação pura. Concluindo que o Espiritismo é de fato esse Consolador prometido pelo Cristo. Lá também na Gênesis, no capítulo 7, nas predições do Evangelho, no item 35, vamos ver o que eles falam. Lá ele traz uma frase: se me amais, era Jesus falando, né? Se me amais, guardais os meus ensinamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então ele continua trazendo no Evangelho, batendo na mesma tecla, mas mostrando o trabalho de Kardec, que continua mostrando o porquê. Não é simplesmente a doutrina espírita é o Consolador prometido e pronto. Não, eu estou dizendo aqui, olha quantos capítulos, quantos itens aqui a gente já está trazendo para trazer que a doutrina espírita é sim o Consolador prometido. Então o trabalho de Kardec foi de suma importância. Não podemos esquecer o trabalho dos irmãos espirituais. Kardec codificou. No item 39, indica que esse Consolador não seria ele. Quando ele fala que ele enviaria outro Consolador, é porque ele está dizendo que o Consolador não seria o Cristo, né? Não seria ele o Consolador. E acrescentou: a fim de que fique eternamente convosco e ele estará em vós. Então, Jesus, para nos acalmar na sua lição de amor eterna, ele falou: eu vos enviarei o Consolador, vocês não ficarão sozinhos e ele vai ficar convosco eternamente. E quando ele fala isso, também é para tratar que não se tratava de uma individualidade encarnada, né? Por quê, né? Está aí marcado, visto não poder ficar eternamente convosco. Então ele não seria uma pessoa encarnada, esse Consolador. Então só podia ser mesmo a doutrina espírita, que traria tudo o que Jesus precisava trazer e não trouxe a seu tempo, mas ele continuaria a trazer nos mesmos moldes do Cristo. Ele traria tudo e nós não nos sentiríamos órfãos e seríamos capazes de avançar. Olha quanto material bom, olha quanta coisa nós temos para não reclamarmos mais da vida, para agradecermos todos os dias tudo o que nos rodeia. Se nós estamos cansados porque estamos com um problema, procura acalmar o seu coração, porque vai ter uma solução, porque tem uma resposta.
Se você está cansado de passar dificuldade, calma, mantenha a paz. Lembra que Deus não iria deixar, né, você passar fome, você ter dificuldade, não mais do que as que você já está tendo, que tudo é uma passagem, que tudo é um tempo determinado, que tudo passa, né, conforme a oração de Chico, tudo passa. Tenhamos calmas para compreender e entender tudo isso. No capítulo 1 e capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda falando do Consolador, para vocês verem quanto material que tem. Ele traz no capítulo 1, lá no item 3, a autoridade da doutrina espírita. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ele vai dizer novamente, né? Por que não é humana? Por que não é através do homem? Ela não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Quando esse irmão fosse embora, ia morrer, o legado dele ia morrer com ele, né? Então, a doutrina espírita, ela não tem uma concepção puramente humana, tá bom? E sim divina, por isso que ela tem uma concepção divina. Ora, ninguém nesse mundo poderia ter a pretender possuir, né, essa autoridade da doutrina espírita. Por isso que ela é de todos os homens, cada um fazendo os seus impulsos, a sua melhora, os seus esforços para conseguir se compreender, ajudar o planeta e se ajudar a evoluir. Ninguém nesse mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinha a verdade absoluta. E no capítulo 6 eu peço e estou trazendo aqui os livros para que a gente possa ir atrás desse material e estudar um pouco melhor, né? Estudar um pouco mais sobre o trazido no tema da aula. Fora todos os vídeos e material colocado lá no Classroom, né? No material complementar. Os vídeos de lá são ótimos, né? Eles nos engrandecem demais, como todas as aulas, A área de ensino da Seara está de parabéns, né? E todo o pessoal e nós também, porque nós fazemos parte de tudo, né? Do que diz respeito à Seara e à nossa vida e à doutrina espírita e à nossa vinda aqui na Terra nesse momento. O capítulo 6, em especial do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo que fala o Consolador Prometido. Então nós temos na doutrina espírita, precisamente no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo só falando do Cristo Consolador, onde ele vai trazer ali, nos itens 3 e 4, o Consolador Prometido. Então, no item 1 do capítulo 6, ele traz, que é o capítulo mesmo 6, né? Ele traz o Cristo Consolador, como o Cristo sendo o primeiro, né, Consolador. E aí nos itens 3 e 4, o Consolador Prometido, onde ele vai dizer muita coisa do que a doutrina espírita tem tudo para ser o Consolador Prometido falado por Jesus. E agora nós vamos para a nossa parte B, já entrando no finalzinho da nossa aula, quando ele traz aqui, não coloqueis a candeia embaixo do alqueire, porque ele vai trazer para nós, meus queridos irmãos, que com tudo isso que nós já entendemos e que tudo isso, como estudantes da doutrina espírita, estamos observando e aprendendo, e daqui para frente será assim sempre, nós já entendemos que a doutrina espírita ela não veio através da obra de um homem, mas que o homem dela participa, né? A partir de todo o conhecimento codificado por Kardec, deixado pelos espíritos, é fundamental a nossa participação. E aí a gente entra na parte B, porque ele vai chamar a nossa atenção para isso. Ele já começa no capítulo aqui, ó, no tema, não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. E a gente vai ver o que quer dizer isso. Ninguém acende a candeia e a coloca embaixo do alqueire, mas no velador, e assim alumia ou ilumina a todos os que estão na casa. Mateus 5,15. O sermão edificante, o sermão não coloqueis a candeia embaixo do alqueire e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Nossa existência é a candeia, é a lâmpada viva. A nossa participação já começou e não é de agora. A nossa participação no mundo começou há muito tempo. A gente está tendo mais uma chance de aprender da melhor maneira possível. Façamos o quanto antes o necessário para nós compreendermos, nos melhorarmos
e ajudarmos os nossos irmãos que ladeiam conosco dessa existência. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito a ninguém. Por isso que ele fala para não colocar a candeia embaixo do alqueire, não apagar a sua luz e não permitir que aquele que entra e está na escuridão não consiga ver a tua luz. Então é um erro lamentável você não dar as suas forças em proveito de outra pessoa, sob a medida de nosso egoísmo, da nossa vaidade, de nossa limitação pessoal. Quantas vezes a gente deixa de ajudar, a gente está vendo um irmão ali, a gente tem conhecimento, mas não ajuda, não fala, não orienta. Quantas vezes a gente vira as costas e fala, me fez mal, ele tem que receber o mal dele. É disso que ele está falando, para nós não colocarmos a nossa candeia. Quando a gente recebe a oportunidade de botar para fora o conhecimento que eu tenho, o amor que eu tenho, a possibilidade de ajudar e eu não faço, eu não estou só apagando a luz do meu próximo, eu estou apagando a minha também. Prega, pois, as revelações do alto, para nós fazermos, ele está compelindo, e isso daí está lá no Fonte Viva, no item 81. Prega, pois, as revelações do alto, aí ele já falando aqui o finalzinho da nossa aula. Façamos, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Então é para nós fazermos com todo o conhecimento, com toda a observação, com todo o estudo que nós estamos fazendo, para que a gente coloque a nossa candeia lá em cima, a nossa luz lá brilhando, ajudando, carregando se necessário for, pegando na mão, orientando, tudo o que for necessário para nós. Deus deu a todos nós a capacidade de ajudarmos. Prega, pois, as revelações do alto, faz o que Jesus pediu para nós fazermos, fazendo formosas e brilhantes aos teus lábios, conforme você assim entende. Persista com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis que jamais morrerão. Mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual, desculpa o barulho que eu fiz aqui, mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Faça brilhar a sua luz. Quando Jesus falou, levanta e anda, ele pediu que nós fizéssemos a nossa parte. Levanta e anda, acorda e agora que você acordou, faça. Faça ao seu modo e com o brilho dos teus lábios, mas faça iluminando a Deus, iluminando o mundo espiritual, iluminando você, porque Deus espera e aguarda que nós façamos também por nós e pelo próximo. Então, nesse momento, eu chego ao fim da nossa aula, que nós respondamos as perguntas, a pergunta da nossa aula, e que coloquemos em prática todo esse ensinamento trazido na aula de hoje, para nós sermos felizes, para nós cumprirmos a nossa missão aqui encarnados, para que nós olhemos os nossos passos quando olharmos para trás e não tenhamos vergonha e não aleguemos ignorância e que a nossa vida não fique mais difícil porque nós fomos egoístas, duros e até certo ponto ignorantes. Eu desejo muita paz, a do Cristo, que Ele permaneça com vocês hoje e sempre nas nossas vidas. Muito obrigada a todos e que Jesus permaneça hoje e sempre na casa de todos vocês. Graças a Deus.